O SBT News recebe agora a professora Monalisa Soares, ela é cientista política, professora na Universidade Federal do Ceará. Professora, muito bem-vinda ao SBT News, obrigado por nos atender mais uma vez. Boa tarde, Afonso. Bom estar aqui com vocês. Professora, então, a gente falou no primeiro turno aqui sobre como estava essa disputa em Fortaleza, sobre essa, naquela época lá, estava um empate técnico ali, um empate triplo, às vezes até 4 candidatos apareciam um pouco na frente. Agora, segundo turno, continua uma situação ali, não está tão claro, né? Neste domingo agora a gente não sabe quem vai vencer essa eleição em Fortaleza, né? Como é que foi aí do primeiro turno para agora, professora? Lembrando que no primeiro turno, para quem está nos assistindo, o André Fernandes do PL teve 40% dos votos e Evandro Leitão do PT teve 34% dos votos. E as pesquisas eleitorais mostram agora o empate técnico. Algumas colocam ali 2 ou 3 pontos na frente do outro. E uma hora o Leitão, uma hora o Fernandes. Mas de qualquer forma é um empate técnico. O que aconteceu do primeiro turno para agora? Como é que se desenrolou a campanha eleitoral em Fortaleza? Bom, Afonso, acho que desde aquela nossa primeira conversa, a gente ainda marcado aqui, né? Como essa é uma eleição competitiva, né? E de fato estava muito posto lá nessa disputa acirrada das candidaturas no primeiro turno. As pesquisas terminaram o primeiro turno, a maioria delas indicando esse segundo turno que se confirmou, André e Evandro Leitão, mas as urnas abertas demarcaram uma desidratação muito maior do prefeito Sarto e do capitão Wagner, né, do que o esperado. Tanto que o André, tanto o Evandro quanto o André, tem mais votos do que as pesquisas indicavam quando as urnas se abriram, mas André ainda deu essa largada ainda mais intensa. Terminado esse primeiro turno, né, as pesquisas ali, a primeira semana é sempre aquela semana de muita movimentação, busca apoio, né? E aí a gente viu esse intenso trabalho de ambos os grupos, né? É importante destacar que o André conseguiu reunir o apoio do Wagner, né? Um apoio já esperado, considerando a histórica aliança entre eles, né? Ainda que, como a gente comentou naquele momento, tenha havido ataques muito contundentes de Wagner a André, mas eles ficaram juntos no segundo turno como esperado, e talvez a surpresa mais significativa tenha sido a escolha do ex-prefeito Roberto Cláudio, que evidentemente era o maior endossador e padrinho da campanha do prefeito Sarto à reeleição, caminhou-se para André Fernandes, né? Além de vereadores reeleitos que têm muita vinculação com o prefeito. Então, o prefeito indicou neutralidade, mas efetivamente as principais lideranças políticas que têm incidência na prefeitura e que têm a mobilização, né, popular e adesão eleitoral foram apoiar André Fernandes. De outro lado, a candidatura do PT fez um movimento, digamos assim, de procurar, portanto, cisões e rachas dentro desses grupos. Então, o que a candidatura do PT mais conseguiu, não é, foi garantir que os deputados federais do Ceará, em sua maioria, apoiam a candidatura petista. Então, mesmo os deputados federais de PDT e de União Brasil, não é, que são os partidos de Sarto e de Wagner, estão com a candidatura do PT. Né? Então, naquela primeira semana foi para reunir esses apoios, né, organizar, e aí, a partir disso, essa intensificação da disputa. Na primeira semana, as pesquisas já davam empate técnico, né, colocando o André ali na dianteira, não é? Mas com o andamento da disputa, o acirramento não é muito significativo, a extrema mobilização que o segundo turno demanda, não é, do ponto de vista da campanha eleitoral, foi acirrando muito mais forte, e agora a gente tem esse cenário, como você bem colocou, em que algumas pesquisas dão um empate técnico com o André levemente à frente e outras dão um empate técnico com o Evandro levemente à frente. Então, do ponto de vista das pesquisas, a gente tem claramente esse cenário bem definido. Esse movimento aí de parte do grupo do atual prefeito quanto do ex-prefeito Roberto Cláudio seguirem André Fernandes, teve dedo ali de Ciro Gomes, professora? Essa foi a grande questão, não é? O Ciro, inclusive, tinha chegado em algum momento a dizer isso, que não seria puxadinho do PT em nenhuma circunstância, né? Então, acho que esse é um sinal muito público, né? Houve-se muita especulação se ele entraria na campanha do André, se faria uma aparição pública, se diria, enfim, mas acho que a presença do Roberto Cláudio, que é a liderança que ainda para a cidade, né,
tem um recall, tem imagem positiva, né? Importante destacar, o Ciro não tem imagem positiva em Fortaleza, então por isso também não apareceu, isso quer contribuir na campanha do Sarto. A figura, de fato, com imagem positiva, que poderia emprestar o seu prestígio, é o ex-prefeito Roberto Cláudio, que está na campanha de André Fernandes, né? Agora, como você aponta, claramente, essa ida, né, desse grupo mais alinhado à prefeitura, né, e que tem mobilizado parte da máquina municipal para apoiar a campanha Fernandes, em relação com aquilo que a gente discutiu na nossa última conversa, desse racha entre PT e PDT, não é? E desse afastamento muito significativo que foi acontecendo entre esses grupos. Professor, eu queria entender um pouquinho mais essa questão de Cid Gomes e Ciro Gomes. No primeiro turno a gente falou desse rompimento dos irmãos. Cid do PSB, Ciro Gomes do PDT. Como é que está de fato então hoje ali? O Cid continua ali com o Leitão, com quem ele já estava no primeiro turno. O Ciro, que a senhora falou que não tem essa imagem positiva, qual que é o impacto dele de fato aí nessa campanha eleitoral em Fortaleza? Eu acho que o impacto do Ciro tem mais a ver com exatamente essa postura desse grupo, né? Todo mundo sabe que os movimentos do Roberto Cláudio também dizem respeito a movimentos dialogados e construídos com o Ciro, é o mesmo grupo político, né? Então, esse caminho, né? E eu acho que inclusive a mídia nacional deu um pouco de repercussão disso, da tensão que isso causou, não é? Porque, de fato, o PDT no Ceará e em Fortaleza, especialmente, fazer esse movimento de apoiar a candidatura de André Fernandes foi algo que gerou muito mal-estar para o PDT a nível nacional, né, considerando essa, digamos assim, história do partido do ponto de vista das suas alianças e do seu próprio discurso progressista, né? Então isso chamou muita atenção. Mas é evidente que o movimento do Roberto Cláudio é um movimento que sinaliza para toda a cidade, para todos que analisam a política fortalezense, de que há, obviamente, uma pactuação com Ciro Gomes, né, e com o restante do grupo sobre esse caminho que foi tomado por esse grupo no segundo turno. No primeiro turno, a senhora citou para a gente aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula, eles não tinham tanta influência assim na eleição para Fortaleza por N fatores. No segundo turno, isso permanece? As influências são mais as lideranças regionais, como, por exemplo, o ex-governador Camilo Santana, atual ministro? Perfeito, Afonso. A minha avaliação continua a mesma, né? Eu acho que Lula e Bolsonaro, eles foram agentes importantes para movimentos de coesionar a base mais fiel em torno dessas candidaturas, né? É tanto que o que a gente viu foi exatamente isso. André Fernandes abre a campanha com Bolsonaro porque ele precisava fazer essa sinalização para o eleitorado bolsonarista. Eu sou o candidato de Bolsonaro, né? Considerando que ali, naquele momento, ele tinha um opositor direto nesse campo, que foi Wagner, e que mobilizou em outros tempos essa base. Então, ali era para sinalizar, esta base deve estar com esse candidato. Depois dali, ele segue buscando esse discurso de moderação, essa imagem de ampliação, né, para além dessa base que já estava coesionada em torno dele. No caso do Lula, foi a mesma coisa, só que agora no segundo turno, né? Lula veio no segundo turno, trouxe a mobilização da base petista, da base do campo progressista, para coesionar em torno de Evandro, né? É importante destacar que a campanha de primeiro turno do Evandro não foi uma campanha altamente mobilizada como a gente está vendo agora, nesse segundo turno, e isso tem relação com os rachas, obviamente, as disputas internas pela definição da candidatura. Então, a vida do Lula é um pouco para fazer esse movimento de trazer todo mundo, de colocar os petistas e os progressistas juntos e dizer, este é o nosso candidato, e cerrem fileiras em torno deles, né? Mas pouco com relação à transferência de capital, né? Por exemplo, agora, inclusive, na reta final, as pesquisas, inclusive a Quest fez um pouco isso, o peso dos padrinhos está diminuindo enormemente, então a capacidade de influenciar deles é bem pequena. Por isso que, inclusive, eu estou destacando isso, tanto Lula como Bolsonaro são lideranças importantes para essas candidaturas, mas muito mais para sinalizar para as bases mais fidelizadas que deveria se coesionar em torno desses candidatos e disputar. Hoje, a mobilização dos padrinhos está muito mais na ordem da projeção, digamos assim, da rejeição. Então, a candidatura de André tem apresentado o Lula como forma de motivar a rejeição, então, o discurso antipetista, e o PT mobilizado a figura de Bolsonaro para, obviamente, reforçar o discurso e um eleitorado antibolsonarista. Fora de Fortaleza, queria que a senhora explicasse uma coisa aqui. Eu vi que o Leitão explorou muito aí a figura de André Fernandes numa fala dele sobre feminicídio. Dane-se o feminicídio, quantos homens que não foram mortos. Por outro lado, o André Fernandes também explorou falas antigas ali de Evandro Leitão e também analisou a gestão dele quando ele foi presidente do Ceará.
Dá para dizer ali que a campanha baixou um pouco o nível, ao contrário do que estava no início no início dessa disputa eleitoral? Eu acho que se a gente tomar a ideia de baixo nível como uma ideia em que há muitos ataques, de um modo geral, a campanha de Fortaleza foi toda assim, né? A gente viu aqui, no caso, desde o primeiro turno, assim, mal aberta a propaganda na TV, já tinha ataques, já tinha propaganda negativa rolando, né? E que é uma coisa que a gente, até do ponto de vista das regularidades, a gente observa que a propaganda negativa, ela geralmente aparece no segundo turno, né? Já no momento de intensificação. Como aqui a campanha foi muito competitiva desde o seu primeiro momento, a gente acabou vendo exatamente esse uso da propaganda negativa já no primeiro momento, na largada, digamos assim, da TV. Então, a gente tem essa campanha que foi muito, sim, de ataques entre os candidatos, os próprios debates, ainda que discutissem temas da cidade, etc., eles circularam muito tempo também entre ataques entre os candidatos. Hoje é o último debate, né, o debate da TV Verdes Mares, e a gente vê em que medida esse nível de intensificação, né, essa última semana, essa rodada final, as peças de redes sociais, as peças de propaganda de TV, elas estão muito intensificadas em propaganda negativa, né? Então, a gente tem que ver em que medida isso também vai ser explorado muito fortemente, o tempo que isso vai ocupar no debate eleitoral. Né? Então, acho que, como eu te disse, um pouco isso tem a ver com o nível de competitividade dessa disputa, em que, já que você tem 84%, como a Quest mostra, de um eleitor aí já mobilizado, dizendo que já está decidido em quem vai votar, a margem de busca é relativamente pequena, né? E essas candidaturas que mobilizam essa estratégia negativa estão tentando, digamos assim, impedir qualquer tipo de movimento que possa acontecer na base, e se não conseguir conquistar os indecisos, ao menos impedi-los de fazer a escolha pelo seu opositor. Analisando aí o cenário total do estado do Ceará, professora, vitória aí de André Fernandes, o que representaria isso aí para o estado, levando em conta o primeiro turno nas outras cidades também, e também queria que a senhora avaliasse se fosse o vitorioso aí, Evandro Leitão, o que representa para o estado e o que isso significa também para 2026. Já vamos projetar as próximas eleições. A gente, jornalista, fica muito pensando nisso, né? Os políticos estão pensando, mas a gente, vocês também, analistas, ficam nessa seara, nesse âmbito aí, né? Essa eleição já pensa na próxima. Queria que a senhora fizesse uma avaliação aí de o que representava a vitória de Fernandes, o que representa a vitória de Leitão, por favor. Acho que a vitória do André Fernandes ela é uma vitória muito importante a nível local, porque esse grupo que organiza e que lidera a campanha de André Fernandes, ele vem fazendo movimentos muito estratégicos desde 22, né? Ali, depois da vitória do André e do PL atual, que é o Carmelo, foram o deputado federal e estadual mais votados no estado, batalharam muito, tiveram ampliação da votação do ex-presidente Bolsonaro na capital em comparação a 18, né? E fizeram esse movimento de ocupar a presença do partido. Isso aconteceu em fins do ano passado, quando Acilon Gonçalves renunciou e Carmelo Neto tornou-se o presidente do partido. E é muito interessante que a forma como o PL foi organizado para a disputa de 24 no Ceará mostra exatamente o caráter estratégico, digamos assim, todas as forças e energias para a disputa de Fortaleza. É evidente que a gente viu uma queda, de modo geral, nas candidaturas, no número de candidaturas, mas no caso do Ceará, por exemplo, se a gente comparar PT e PL, o PT ainda teve um leve crescimento, e o PL tem uma queda drástica, né, quase pela metade no número de candidaturas a prefeituras e um número significativo na candidatura para vereadores e vereadoras, né? Então, ou seja, mostra exatamente esse todo esforço para a disputa na capital. Então, ganhar Fortaleza vai ser muito importante, porque o objetivo posto pelo grupo, do ponto de vista partidário, vai estar sendo consolidado, e eles saem, não é, como a maior liderança de oposição do Estado, inclusive colocando Wagner e Roberto Cláudio na situação de coadjuvantes, né? Digamos assim, do ponto de vista de hoje, da forma como está posta, da mobilização, da força, da imagem, inclusive, de representação que esse grupo está assumindo do ponto de vista da oposição no Estado, o lugar na mesa de Roberto Cláudio e de Wagner passa pelo lugar que esse grupo poderá concedê-los. Né? Evidentemente que esse grupo, como eu disse, como eles forçaram muita energia para Fortaleza, e uma disputa estadual, né, e uma disputa nacional envolve muitos municípios, né, e esse grupo não tem, o PL não tem nenhuma prefeitura eleita no Ceará até agora, né? Ou seja, se ganhar, vai ganhar a maior de todas.
Então, eles vão precisar, obviamente, desses aliados que têm inserção no interior, mas, evidentemente, eles saem como a maior força política de oposição. Para 26, tem toda a relevância disso, não é? Já era uma capital que estava ampliando a votação em Bolsonaro, pode se tornar uma vitrine estratégica, não é, para essa disputa de 26 em todos os níveis que ela se apresenta. Perfeito. Essa foi Monalisa Soares, professora da Universidade Federal do Ceará, cientista política. Muito obrigado aqui pela sua participação no SBT News mais uma vez, professora. Certo, agradeço o convite mais uma vez, Afonso.